Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de Psicologia da Aprendizagem. O objetivo dessa primeira aula é discutir o que é psicologia? Para que psicologia? Então, logo de cara eu trago para vocês esse slide para a gente discutir afinal o que é psicologia, para que a psicologia serve. A psicologia é um campo da ciência, ela é uma área do saber e a gente fala que a psicologia é um campo da ciência relativamente novo, porque ela se constitui enquanto uma disciplina autônoma no final do século XIX, início do século XX. A psicologia, apesar de ser uma ciência relativamente nova, ela tem os seus conceitos impregnados na cultura cotidiana. A gente utiliza no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, muitos termos da psicologia sem que a gente saiba que esses termos pertencem a ela. E a maioria da psicologia, o termo psicologia é algo que a maioria das pessoas, mesmo que já não tenham tido contato direto com ela, já ouviram falar em algum momento. Trouxe para vocês aqui esse meme que fala: gata, o seu recalque bateu no meu perfume importado e voltou em forma de folheto da Natura para você esfregar no pulso. Nesse meme, a gente vê o termo recalque. O recalque ficou muito famoso depois do funk da Valesca Popozuda, que falava a respeito das recalcadas. Mas o recalque é um termo da psicologia. Ele tem origem na psicologia e foi apropriado pelo nosso dia a dia, pelo senso comum, de uma forma diferente do que ele significa na sua origem. Então, na psicologia, recalque é um termo que nasce na psicologia freudiana, que está ligado ao mecanismo de defesa, uma forma que a nossa mente tem para lidar com certos desejos, emoções, lembranças. Para a psicologia, recalcar é reprimir, é conter, é não deixar vir à tona. Então, enquanto a gente no senso comum usa o recalque como uma gíria que significa inveja, para a psicologia, se a gente traz a pegada porque o Freud nos explica, tem a ver com o mecanismo de defesa, como a forma de reprimir, de conter sentimentos, emoções e lembranças. A psicologia, gente, ela surge enquanto ciência, ela surge muito ligada a dois campos, a fisiologia e a filosofia. Vamos lá. Filosofia por quê? A filosofia é a base de todas as ciências que existem e os filósofos gregos eles sempre tiveram preocupações em entender a questão do raciocínio, a questão das ideias, como as coisas ocorrem, como a nossa mente funciona. E a fisiologia, que é uma área da ciência que vai se desenvolver sobretudo na idade moderna, quando a gente tem o boom do desenvolvimento do pensamento científico, ele quer entender a questão da fisiológica do cérebro, entender o sistema nervoso, compreender como que os processos mentais se manifestam no pensamento, a questão do discurso, do comportamento. Então, a psicologia, ela surge muito colada na filosofia. Por muito tempo, a psicologia é sinônimo de filosofia, para depois, com o desenvolvimento das ciências, ela vê na fisiologia também uma possibilidade de caminho. Os slides estão pulando um pouco de história, né? Como eu disse para vocês, todas as ciências elas evoluem da filosofia. A gente vê no final do século XIX, início do século XX, a psicologia se deslocando da filosofia e se constituindo como uma ciência autônoma, e a gente vê nesse período dois campos. Um dos em que a psicologia começa a surgir nos Estados Unidos, ela ocorre nos Estados Unidos em divisões nos departamentos de filosofia. Então, a psicologia mais ligada, uma pegada mais da filosofia, vamos dizer assim, é aquela que é mais especulativa e teórica. Em contraposição a que acontecia nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, a gente vê que a psicologia ela vai surgindo dentro das faculdades de ciência. Então, a psicologia ela é mais experimental, ela está mais ligada a controles feitos em laboratórios e estudos desses tipos. A psicologia europeia, quando a psicologia está caminhando nos seus primeiros anos, ela está ligada a entender os processos mentais, a percepção, a memória, algo que seja controlado, está muito ligado ao surgimento da ciência, do debate sobre o estudo do homem pelo homem. Isso aí são coisas que a gente vai ver um pouquinho mais à frente.
Aqui eu trouxe para vocês uma pequena linha do tempo para a gente pensar o surgimento da psicologia. Em 1879, na Alemanha, é fundado o primeiro laboratório de psicologia experimental e a fundação desse laboratório pelo mundo que vocês estão vendo aqui na figura é a marca do reconhecimento da psicologia como uma disciplina científica. Para ser considerada uma disciplina científica nesse período, era muito necessário essa questão de existência de laboratórios, de controle, de observação. Já no final do século XIX, do século XIX não, gente, do século XIX, a gente vê a psicologia se consolidando como ciência, e é no século XX que, de fato, a psicologia ela floresce, que vão aparecer várias áreas dentro da psicologia com diferentes vertentes, diferentes formas de preocupação, e todas tendem como uma preocupação de entender o homem, de entender o pensamento, a percepção, e a partir disso vão surgindo várias e várias teorias. A primeira teoria que a gente vai estudar no curso é o behaviorismo. O precursor do behaviorismo é o Russell Pavlov, e esses estudos iniciais do Pavlov eles vão se desenvolvendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é considerado o berço da origem do behaviorismo. O criador do behaviorismo é o John Watson, mas quem de fato desenvolveu e aprofundou mais essa teoria é o Skinner. E a grande característica do behaviorismo, se a gente vê o behavior do inglês comportamento, é estudar o comportamento do indivíduo, o comportamento observável. É uma vertente da psicologia que vai se preocupar com a questão do comportamento humano. A segunda que a gente vai ver aqui é a psicanálise. A psicanálise, ela surge na Áustria, na Alemanha. O grande pai da psicanálise é o Freud, mas o Freud ele não é o único representante da psicanálise. E o Freud, ele inova porque ele traz para a discussão, para o debate, a questão do inconsciente, da subjetividade, da sexualidade e da cura das pessoas pela fala. Nós temos também a Gestalt ela surge na Alemanha, é a psicologia que estuda a percepção, a forma como nós vemos a relação figura-fundo, os insights. Nós temos também o humanismo, que é uma corrente teórica que tem origem nos Estados Unidos. Os principais criadores são o Abraham Maslow e o Carl Rogers, e é uma vertente da psicologia muito bonita, porque ela tenta enfatizar como o homem é bom, como as coisas boas do homem, entender a essência do homem, a necessidade do homem de busca de crescimento, de autorrealização, de autonomia. Temos o cognitivismo, que são os dois grandes expoentes. A gente pode pegar o Piaget e o Vygotsky, que vocês estão vendo nas figuras ao lado, que são teorias que vão querer entender mais a questão dos aspectos cognitivos de desenvolvimento. São teorias que querem explicar a questão da construção do pensamento, do raciocínio, da aprendizagem, da imaginação, da criatividade. O Piaget são as teorias psicogenéticas e o Vygotsky são as teorias psicológicas socio-históricas. Nós temos também a psicologia social, que ganha força na segunda metade do século XX, que quer entender a forma como nós interagimos uns com os outros e como isso impacta em nossas atitudes, em nossos preconceitos, em nossas tendências nas tomadas de posição. Então, gente, por fim, nessa primeira aula, nesse primeiro momento de contato com a disciplina de psicologia da aprendizagem, eu queria que vocês entendessem que a psicologia, ela é uma ciência muito ampla, que ela acaba se sobrepondo a outras ciências. Nós vamos ver isso ao longo da disciplina, tanto que é muito ligado, em alguns momentos, a relação de psicologia com a educação. A psicologia influencia várias ciências, ela também é influenciada por outras ciências, ela não está sozinha ou ela não é permeável a essa relação. É uma disciplina muito importante que serve de base para a tomada de decisões em vários âmbitos, como decisões governamentais, de empresas, a psicologia aplicada na indústria, na publicidade, na mídia, e ela nos afeta tanto enquanto indivíduo quanto enquanto grupo. E a psicologia, mesmo sendo uma ciência nova, a gente vê que muitas das ideias dela estão difundidas. Quem nunca ouviu falar, eu estou estressado, eu estou traumatizado, a histérica, são todos termos da psicologia que foram trazidos para o nosso dia a dia. Então, nesse primeiro contato com a disciplina de psicologia, eu queria trazer para vocês esse panorama geral da psicologia,
mostrar um pouquinho das áreas que a gente vai ver ao longo desse mês, tá joia? Eu espero que vocês tenham conseguido dar esse primeiro caminhar na psicologia. Aguardo vocês na semana que vem para o nosso encontro síncrono, na segunda, às 9 horas da manhã. E em caso de dúvidas, eu estou à disposição, tá? Importante, antes que eu me esqueça, não deixem de ler o plano de atividades pedagógicas remotas dessas primeiras 4 semanas de aula, que vocês vão conseguir ver quais conteúdos que a gente vai abordar, quais as atividades avaliativas e qualquer dúvida, enfatizo novamente, só entrarem em contato comigo, me chamarem pelo WhatsApp, vocês têm meu número no grupo da turma, que eu estou à disposição de vocês. Então, abraço e aguardo todos vocês no nosso próximo encontro síncrono.